Ok. Boa noite. Boa noite a todos, boa tarde, né? A todos os que estão assistindo este colóquio no momento, e saudações carinhosas a todos que nos vão assistir nas gravações né, pelo YouTube, em diferentes momentos. É uma oportunidade muito boa essa que nós estamos tendo de implementar este colóquio que trata de direito, arte e literatura. A nossa academia tem uma tradição de acolher grandes juristas, né? Ela sempre teve no seu sodalício nomes os mais prestigiosos do campo do direito, assim como tem artistas, tem escritores, não é? Tem pessoas, tem cientistas sociais, enfim. Mas o direito sempre esteve muito presente da melhor maneira possível em nossa academia. Eu quero saudar o coordenador, Fred Judier, que vai hoje dirigir esta mesa, saudar os componentes da mesa e todo o nosso público. A academia está muito feliz com essa iniciativa. Por favor, Fred, agora é com você. Muito obrigado, amigos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, presidente Ordep. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite para coordenar esse colóquio, essa conversa sobre as diversas interações entre direito, arte e literatura. São diversas interações. Esse colóquio será dividido em 3 painéis. O painel de hoje, dia 6, que é um painel que será mediado por mim. Um painel no dia 13, que será mediado por Marcos Vinícius Rodrigues, nosso confrade da Academia de Letras da Bahia. E no dia 20 de outubro, um painel que será mediado pelo também nosso confrade, professor Edivaldo Brito. E saudar os acadêmicos e acadêmicas que estão aqui presentes, Edilene, Urânia, Marcos, Nelson Cerqueira, presidente Ordep. Saudar os nossos convidados, né, os professores Daniel Nicuri, professor da Faculdade Baiana de Direito, Luiz Gabriel Batista Neves, advogado, doutorando em Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia e diretor da ESA, Rodrigo Moraes, meu contemporâneo, advogado, procurador do município de Salvador e professor da UFPA de Direito da Propriedade Intelectual, e o grande mestre, professor Nelson Cerqueira, nosso confrade na academia, múltiplo professor, um dos intelectuais mais respeitados do Brasil, professor convidado de inúmeras instituições e professor colaborador do programa de pós-graduação em Direito da UFBA já há uns 20 anos, ou próximo disso. A ideia esse painel é um painel dedicado a falar um pouco sobre as possibilidades do ensino de como conectar as compreensões do mundo, da arte, da literatura, conectar essas compreensões do mundo no universo do direito. Quer dizer, como fazer com que essas duas formas de compreender os comportamentos humanos, que são a arte e a literatura, como elas podem auxiliar a quem lida com o direito à solução de problemas da dogmática jurídica. E como fazer isso? E aí nós vamos apresentar 4 exposições que vão tentar trazer suas contribuições a essa pergunta fundamental. Antes de passar a palavra para o nosso primeiro expositor, que será Luiz Gabriel Batista Neves, eu queria fazer uma homenagem a um confrade nosso, o professor João Eurico Mata. Quero fazer essa homenagem ao nosso confrade por uma razão. Quer dizer, há diversas razões para poder se homenagear João Eurico Mata, mas há uma especial desse painel. João Eurico Mata foi um dos responsáveis por um marco no Brasil e na Bahia das relações entre direito, arte e literatura, que é a clássica e histórica revista Ângulos, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, uma revista que foi
criada nos anos 50 pela geração do professor João Eurico Mata, que falaria aqui nesse painel, ele estaria aqui conosco nesse painel, mas por questão de saúde não pôde estar. E eu acho que aquela gente sabida da década de 50, aqueles estudantes, aqueles meninos e meninas dos anos 50, que faziam direito aqui na Bahia, sobretudo na faculdade da UFBA, que perceberam a necessidade não só existencial, mas também prática, de dialogar, de abrir as janelas do conhecimento para fora da faculdade, para outras formas de compreensão dos comportamentos humanos. Aquela geração nos legou ou ajudou a forjar aquilo que Risério chamou de avant-garde na Bahia dos anos 50 e dos anos 60, ajudando as transformações culturais pelas quais o Brasil passou, como, por exemplo, o tropicalismo e o cinema novo. Da geração da Angus estavam João Baldo Ribeiro, nosso confrade aqui, Raul Seixas, Caetano Veloso escreveu na Angus, Glauber Rocha escreveu na Angus, e inúmeras outras pessoas. Então, quando eu pensei nesse painel, esse painel era uma forma de fazer essa homenagem ao nosso confrade João Eurico Mata e à memória desse momento histórico, cultural do Brasil, que foi a revista Ângulos, dos estudantes da Faculdade de Direito da UFBA. E, a propósito disso, foi exatamente também em razão disso que eu convidei Luiz Gabriel para falar. E ele vai mostrar por que a razão desse convite. Luiz Gabriel, diretor da Escola Superior da Advocacia, teve uma ideia esse ano, que é uma ideia que eu reputo espetacular, que é a da Escola Superior da Advocacia da Bahia produzir uma revista dos advogados e advogadas baianos que abram as suas mentes para essas outras formas de compreensão dos comportamentos humanos. Uma revista cultural, artística, feita por advogados e por advogadas baianas. O nome dessa revista, cujo primeiro número foi publicado agora, acabou de sair, é Salve, com uma exclamação. Salve, com uma exclamação. E a revista o primeiro número ficou espetacular, e a ideia é que Gabriel possa apresentar, no tempo que lhe cabe, que é de 20 minutos, apresentar essa experiência da Salve, que é essa forma desse diálogo entre advogados e advogadas com o universo da literatura e das artes, para todo mundo que está assistindo aqui na sala e no YouTube. Gabriel, a palavra é sua, 20 minutos de exposição. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Fred. Deixa eu tentar abrir aqui a apresentação. Estão conseguindo ver direitinho? A apresentação? Certo. Pessoal, eu queria primeiro desejar boa tarde a todos, agradecer imensamente ao professor Fred Dias Júnior, que é um gigante do direito. Sou realmente suspeitíssimo para falar de Fred, mas vou ter que falar aqui. Acho que a Salve, ela tem uma história antes de 2021, mas quero cumprimentar o professor Daniel Nicuri, o professor Nelson Cerqueira, o professor e presidente da Academia de Letras da Bahia, Oderp Serpa, dizendo a ele que eu ganhei no ano passado, professor Oderp, um livro do senhor, de uma médica chamada Celci Nunes, que é muito sua amiga, e ainda não li. Então, quando eu lhe vi aqui, eu me senti em falta e vou, inclusive, alterar a ordem dos livros que eu tenho para leitura ainda em 2021, Os Olhos Negros do Brasil. Recebi esse livro com muito carinho, de Celci Nunes, que é médica, infectologista, e ao lhe ver aqui me senti constrangido de ainda não ter lido esse livro, mas faço o compromisso de lê-lo até o fim do ano de 2021 e lhe dizer aquilo que eu achei, que certamente será uma obra festejada, que já é uma obra festejada. Mas cumprimentar o professor Rodrigo Moraes, professora Edilene, Urânia, Evelina, enfim, professor Marcos Vinícius, todos que estão aqui, professores e acadêmicos, dizer da minha imensa alegria, tão jovem, eu que me considero ainda muito jovem, estar aqui participando com vocês
que são pessoas que eu sempre me inspirei e que li, né? Mas Fred me convidou e eu não poderia ser diferente. E eu vou falar um pouquinho da Salve. Essa é a capa da Salve, primeiro exemplar da Salve. E a Salve surgiu da seguinte forma. No ano de 2008, eu acho que isso é importante lhe dizer, Fred, acho que eu já lhe disse isso de algumas outras formas, mas eu queria deixar isso registrado aqui hoje, e registrado publicamente, que pode todo mundo assistir. No ano de 2008, um advogado chamado Fabrício Castro Oliveira e um professor chamado Rodrigo Salazar me disse que tinha um rapaz muito inteligente, que tinha um livro muito legal de processo civil, chamado Fred Dias Júnior. E a gente tinha uma vontade imensa de conhecer Fred, eu e Hermes. A gente queria entrevistar Fred, porque a gente tinha um blog, professor Daniel, de notícias jurídicas. A gente era estudante e tinha um blog. E a gente foi entrevistar Fred. Fred recebeu a gente na Escola da Magistratura Trabalhista, do TRT da 5ª Região. Ele ia dar uma aula sobre processo civil, e antes da aula ele marcou com a gente, sempre muito generoso, muito receptivo, muito carinhoso, e contou sua história de vida para a gente, né? Do concurso, de tudo aquilo que ele já falou muitas vezes, e a gente ficou completamente encantado, e Fred, a partir daquele dia, se tornou uma referência para a gente. Muitas vezes a gente teve dúvidas na nossa advocacia, e a gente pensava o que é que Fred faria se estivesse no nosso lugar, inspirado naquela história de lá de trás, Fred. E aí, disso, criou uma relação nossa com Fred de muita inspiração, de muita admiração e de exemplo mesmo, de advogado. E aí, quando foi esse ano de 2021, já havia um desejo da escola, eu que já estou na escola aí há algum tempo colaborando na diretoria, de fazer uma revista. Aí eu falei, eu preciso consultar Fred, né? O que é que Fred acha? Aí chamei Jonathan Ilha, que é um jovem pesquisador muito talentoso, está cursando mestrado na Universidade Federal, mas alguém que fala inglês, norueguês, francês, muito, muito inteligente, muito talentoso. E falei, a gente precisa consultar Fred, velho. Não dá para fazer isso sem Fred. E aí fomos consultar Fred, a gente estava com um monte de ideia, e aí Fred disse, tem que ser uma revista sobre direito e arte. E a gente achou aquilo incrível, e aí surgiu a primeira ideia de fazer sobre direito e arte, e a gente foi convidando outras pessoas, Rodrigo Moraes, Rafael Alexandria, Camila Garcês, Érica Costa, Léa Cabral, Lorena Miranda, Alessandra Oitavém, enfim, uma turma enorme que foram compondo a Salve, e a gente conseguiu, em setembro desse ano, publicar a primeira edição da Salve, está disponível no site da OAB, e a capa foi essa aqui, desse menino por cima das casas, em um bairro comunitário, com esse olhar que reproduz um pouco daquilo que a gente acredita de esperança. Essa é a composição da Salve: Rafael Alexandria, Érica Costa, Jonathan William, eu aqui no cantinho, Luiz Gabriel, Alessandra Oitavém, Lorena Miranda, Rodrigo Moraes, Camila Garcês, Léa Cabral, e nesse canto direito da tela, Luara Lemos, e no meio nosso sol, né, nossa inspiração, que é o professor Fred Didier. A revista, eu vou trazer um pouquinho dela aqui, das partes da revista. A revista começa com um editorial chamado Lacuna Grave, que é fruto de uma conversa minha com o Fred no WhatsApp. Ele falava se eu conhecia as edições da Ângulos. Eu disse, velho, eu não conheço muito pouco. E ele respondeu, Lacuna Grave. Aí eu falei, eu lhe prometo que eu vou estudar e vou conhecer. E aí parei um pouco a tese que eu estava escrevendo, fui estudar, comprei algumas edições, consegui outras, fui ler os editoriais, fui ler muito do que tinha sido produzido, muita coisa interessante. O primeiro editorial da Salve é escrito pelo professor Orlando Gomes, se não estiver enganado, lá em 1950. E o editorial, respondendo um pouco da frase que Fred trouxe, ele traz algumas ideias, ele foi escrito por mim e por Jonathan William, inspirado também naquilo que a gente vinha produzindo, né, ao longo de alguns meses, que foram debatidos muito dos pontos da Salve. O editorial ele diz algumas coisas que eu acho que é interessante dizer aqui para vocês, sobre essa pergunta que nós pretendemos responder. Uma das frases é o seguinte: a arte ajuda a compreender as relações da vida, e o direito se pretende a regular essas relações da vida, né? Então, essa é uma frase que eu acho que é uma marca legal do editorial, que pode ajudar a responder essas perguntas. Tem uma outra frase também no editorial que eu gosto muito, que é decidir com a razão, sem deixar de reconhecer os contornos das ruas e a pluralidade da vida, né? Pretendendo uma formação multidisciplinar
superando aquilo que vem sendo muito criticado, o modelo decoreba que a gente viu crescer no Brasil nos últimos anos, pelo menos no ensino jurídico. Aí depois vem um cordel, escrito por Érica Costa, que ela vai apresentando as pessoas que compõem a Salve. O cordel é muito bonito, recomendo vocês que leiam, muito interessante, muito inteligente também, e que tem um título Salve a Salve, né? O nome Salve é uma homenagem a Salvador, mas é também uma saudação, né? E é uma homenagem a Ângulos, né? A gente se inspirou na Ângulos, é importante dizer isso, Fred já comentou aqui, mas é importante dizer que a Salve ela tem como fonte de inspiração a Ângulos, que é uma revista do Centro Acadêmico Rui Barbosa, da Universidade Federal da Bahia. Aqui tem um primeiro poema, que foi escrito por mim, sobre o tempo, quanto tempo o tempo tem. É um poema que eu já tinha escrito há muito tempo, guardei, não tinha vergonha de publicar. Então, de alguma forma, Fred, a Salve ajudou a salvar esse poema, que ele ia ficar guardado como muitos dos poemas que eu escrevo e nunca publico. Tem uma foto da advogada queridíssima, genial, incrível, Daniela Portugal, é uma foto dela aqui, que também compõe a revista. E aí vem alguns artigos, né? Esse artigo é sobre direito e literatura, escrito por Alessandro Ottavin, a cláusula 5, né? Então vai relacionar algumas coisas de direito e de literatura, trazendo algumas ideias sobre direito, sobre literatura. Eu vou dar alguns spoilers, Fred, mas eu não vou falar sobre todos os artigos, não, para a turma ficar curiosa e ir lá dar uma lida, né? Mas tem uma frase aqui que me marcou, a cláusula 5 me trouxe, então, uma percepção nova sobre mim, a percepção de que um dia existia uma Ana que não estava sentada em cima das malas. Então, de malas. Acho que vocês devem conhecer a Ana do artigo, a cláusula 5, que vai trazer um pouco de direito e literatura, um artigo muito interessante. Tem também esse artigo que envolve direito de família, mas também dentro do campo de direito e literatura, escrito por Lorena Miranda, né? Muito interessante, trazendo um pouco do direito de família, da traição e de como se regula o direito de família, mas sobre uma perspectiva... Conto, né? É um conto. Sobre uma perspectiva da literatura, muito interessante esse conto de Lorena. Aqui tem uma entrevista com Lazo, né, que foi feita por o Jonathan William e Camila H6, onde ele traz a história da música 14 de Maio. Eu não sei se vocês se lembram da música 14 de Maio, escrito por ele e por Jorge Portugal, muito interessante, né? Muito legal, muito bacana, uma entrevista incrível. A gente tentou até de deixar essa entrevista no ar, mas a equipe de Lazo tem alguns cuidados, né, com ele, porque ele foi se soltou muito e conversou muito e acabou sendo muito, muito rica. Depois eu vou deixar pelo menos para a gente conseguir conseguir ver essa entrevista, mas foi bem legal. E aí a entrevista está aí, tá muito rica. Eu acho que vale a pena conhecer a história da música 14 de Maio e tudo aquilo que Lazo traz nessa coluna sobre direito e identidade. Aqui é um artigo escrito por Rafael Alexandria, Léa Cabral. Rafael, que se tornou alguém que eu admiro muito, né? Ele tem uma perspectiva muito bacana do direito, sempre dentro de uma ideia de processo civil, direito civil, mas também sobre uma ideia sobre a arte, né? Rafael pensa muito sobre a arte, Léa também, muito sobre a arte. Aqui ele vai falar um pouco de fotografia e o papel transformador da fotografia. Rafael, que já foi de banda, né, Fred? Já participou de banda de carnaval, quando mais jovem, ainda muito jovem, mas quando era mais jovem, e que tem também uma veia artística, uma veia de alguém que pensa muito através da cultura, da literatura, enfim. E eu acho também que é um artigo que vale a pena vocês lerem, né? Também não vou dar spoiler, não. Aqui é o artigo de Fred, né? A apresentação das pessoas jurídicas, tema muito... Fred, eu recebi tanta mensagem por causa desse artigo seu, né? Muita gente... um amigo do Amazonas, Diego, eu acho até que eu te caminhei, não sei se eu te caminhei essa mensagem, se não encaminhei, eu vou encaminhar. Ele dizendo de como isso essa questão da apresentação das pessoas jurídicas, como ele teve um problema lá no estado dele, no caso, ele estava contando, e aí ele disse, ótimo, vou ler, vou indicar, e é um artigo também, aqui vai relacionar direito e música, porque pega uma música e traz a ideia de debater esse tema, que é um tema
é realmente muito interessante para quem gosta de estudar aí o campo do processo civil, do direito civil. E aqui é uma fotografia de Fernando Santos. Fernando Santos, ele é presidente do Clube dos Advogados e também fotógrafo, advogado, e aí ele contribuiu com essas duas fotografias, né, ele mandou para a gente essas duas fotografias da cidade de Salvador. Aqui é um artigo de Rodrigo Moraes. Rodrigo vai relacionar também direito e música. Rodrigo, que é talvez o advogado que mais atua nesse campo do direito autoral, tem banda com outro advogado, Lorival Vieira. Recentemente lançaram um CD, e aqui ele vai trazer a relação da música do direito do professor José Calmon de Passos e do professor Fred Didier. É um artigo que eu já li algumas vezes, eu gosto muito, porque eu sempre disse que Fred e Calmon tem realmente... Sempre achei isso, né? Tem muitos pontos de encontros. Fred, quando o Calmon faleceu, escreveu uma nota que foi publicada no seu site, muito interessante, sobre a relação dele com o Calmon, e eu acho que esse artigo de Rodrigo é um complemento fundamental nessa história. Fred, eu costumava brincar com ele recentemente, para chegar ao final da carreira e de sua vida e se tornar aquilo que Calmon foi em alguns aspectos. Só falta virar presidente da OAB, mas ele já disse que não quer de jeito nenhum. Mas essa seria uma história interessante de ser contada também. Quem sabe o futuro reserva uma mudança de ânimo do professor Fred Didier. E, por fim, na última parte, a entrevista do lendário professor, um professor realmente marcante no direito para muita gente, professor Rodolfo Pamplona, com algumas fotos tiradas. Aqui eu não botei todas as páginas da entrevista, botei a primeira e a última, com algumas fotos tiradas por Rafael Alexandria, que foi na casa de Rodolfo, fez essas fotos. A entrevista está realmente muito interessante. Rodolfo, que é poeta, advogado, juiz do trabalho, professor de direito do trabalho, professor do programa de pós-graduação em direito na Universidade Federal, e é alguém que realmente tem uma série de pessoas que foram formadas por Rodolfo, orientou muitos mestrandos, doutorandos na Universidade Federal, e tem muita história para contar. Rodolfo, que tem banda, enfim, a entrevista é uma delícia, eu recomendo muito para vocês que leiam. E eu queria finalizar, Fred, já antecipadamente agradecendo, com um trecho do livro de Mia Couto. Esse livro aqui de Mia Couto tem um trecho dele que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: eu acho que responde, ou melhor, ajuda a responder a sua pergunta de como conectar o direito e a arte. E eu acho que esse trecho do livro de Mia Couto, pelo menos para mim, ajuda a responder. Mia Couto diz, é um trecho, um parágrafo, eu vou ler, prometo a vocês que não vai demorar mais do que 2 minutos. Sou biólogo e viajo muito pela savana do meu país. Nessas regiões, encontro gente que não sabe ler livros, mas sabe ler o mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu o analfabeto, diz Mia Couto. Não sei ler sinais da terra, das árvores e dos bichos. Não sei ler nuvens, nem o prenúncio das chuvas. Não sei falar com os mortos, perdi contato com os meus antepassados, que nos concede o sentido da eternidade. Nessas visitas que faço à savana, vou aprendendo sensibilidades que me ajudam a sair de mim e afastar-me das minhas certezas. Nesse território, eu não tenho apenas sonhos, eu sou sonhável. Então, eu acho que a arte serve um pouco disso, para a gente compreender o direito, a dogmática jurídica, no seu campo analítico, no seu campo normativo, no seu campo empírico, e a gente, com a Salve, a gente deixou de ter apenas sonhos, mas eu acho, Fred, que com sua inspiração, a gente passou a ser sonhável também. Eu acho que a arte ajuda a isso, a gente perceber e a ler o mundo, embora seja necessária uma formação jurídica para compreender a dogmática jurídica. E eu digo isso finalizando com Malcolm X. Eu tenho repetido essa frase de Malcolm X e eu queria deixar aqui para finalizar mesmo. Malcolm X diz o seguinte: não é possível avançar e crescer sem dominar o direito, a dogmática jurídica, entender a luta política, mas principalmente tomar o coração das pessoas, inspirar as pessoas. E eu acho que a Salve tem a capacidade de trazer
resgatar essa coluna grave que tinha em mim, mas na formação de muita gente também, da relação de direito e arte, dizendo a você, Fred, da minha imensa gratidão a você por esse convite a participar desse evento na Academia de Letras da Bahia, e eu já tenho dito isso muitas vezes, e vou repetir enquanto eu puder, que você é o maior jurista vivo da Bahia, do nosso tempo, pelo menos. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelas palavras. Excelente exposição. Realmente, essa ideia da salve foi uma ideia muito boa. Já é um legado que você deixa aí para a comunidade jurídica da Bahia, permitir que advogados e advogadas possam ter um espaço permanente promovido pela Ordem dos Advogados para poder revelar seus talentos em poesia, seus talentos no conto, suas fotos, né, apresentar suas fotos, suas esquetes. Quem sabe a gente publica algumas esquetes, quem sabe a Salve no Vire também é uma revista multimídia. Enfim, é um grande caminho que se abre. E para quem não conhece a Salve está à disposição eletronicamente, só acessar a página da OAB Bahia, na Escola Superior de Advocacia aqui da Bahia. Vocês conseguem acesso à íntegra da Salve e podem ver essas fotos lindas, esses textos sensacionais. A próxima exposição é de Daniel Nicuri. Vou fazer uma pequena apresentação de Daniel Nicuri e dizer a razão dele estar aqui. Nicuri é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é professor da Faculdade Baiana de Direito e é defensor público no estado da Bahia. É um resumo básico. Mas por que ele está aqui? Né? Por que Daniel Nicuri está aqui? Porque a Faculdade Baiana de Direito, ela, em 2007, 2008, já no início da Faculdade Baiana de Direito, ela tomou uma decisão de colocar a disciplina Direito e Arte, ou melhor, Arte e Direito, como disciplina obrigatória do curso de Direito. Então, é a única faculdade de Salvador e uma das raras faculdades no Brasil que tem Arte e Direito como disciplina do curso de graduação em Direito. E no caso da Faculdade Baiana de Direito, essa disciplina é obrigatória, não é uma disciplina letiva. Todos os alunos e alunas que passaram pela faculdade desde a sua fundação passaram por essa disciplina. E essa disciplina, como não existia aqui na Bahia, ela teve que ser criada. E, à época, eu chamei o então muito jovem, ele ainda continua jovem, mas imagine isso há 14 anos atrás. Imagine essa figura aqui há 14 anos atrás. O muito jovem, ou ainda mais jovem, Daniel Nicuri, que já se notabilizava por isso por conta da sua dissertação de mestrado, que era sobre isso. A dissertação de mestrado orientada pelo professor Nelson Cerqueira, que está aqui presente, e que também está aqui exatamente para poder falar dessa experiência dele como orientador desses trabalhos na Faculdade de Direito da UFBA. E Daniel Nicuri foi, então, responsável por elaborar o programa dessa disciplina, a primeira disciplina sobre isso na Bahia. Ele elaborou o programa e ele é o responsável por essa disciplina já desde então. Então, a ideia do convite é que ele apresente, ou faça um relato sobre essa sua experiência como professor de curso de graduação em Arte e Direito, graduação em Direito e a disciplina Arte e Direito, na Bahia, esse pioneirismo, e qual é o balanço que ele faz e o que ele projeta para essa disciplina nos próximos anos. É isso, Nicuri, muito obrigado. A palavra é sua. Professor Fred, muito obrigado pelo convite honroso. Quero cumprimentar aqui a todos e todos os acadêmicos na figura do meu queridíssimo orientador, professor Nelson Cerqueira, orientador do mestrado e do doutorado, que vai falar mais sobre isso. Mas eu preciso de 1 minuto só para comentar uma coisa que Fred talvez não saiba. Eu fui, Fred, coordenador ou co-coordenador de 3 edições da Ângulos, da 22, da 23 e da 24, em 2002, em 2003 e em 2006. E até então, na minha passagem pela graduação, eu achava que a relação entre direito e arte era
antitética, era conflituosa. Minha visão foi mudando, para minha sorte, no mestrado, primeiro com um trabalho da professora Marília Muricy, depois que o professor Nelson aceitou minha orientação quando mudei de tema, e aqui estamos, graças ao convite que Fred me fez. O que eu posso falar sobre a disciplina? Primeiro, aquele programa que a gente discutiu junto, Fred, mudou quase que completamente. Ficou a estrutura. O que ficou da estrutura? A gente tem uma disciplina obrigatória para todos os alunos que é dividida em 2 unidades bem definidas. A primeira tem aulas expositivas, até a primeira avaliação, com textos recomendados para leitura, na verdade, só que os alunos ainda estão precisando se engajar mais nesse debate dos textos. A gente tem trabalhado por metodologias ativas e estão se engajando, sim. E na segunda metade, os alunos fazem apresentações de trabalho em equipe sobre obras de arte que tratam do direito, portanto, sobre direito na arte. Minha preocupação com esse curso foi não fazer um curso voltado para obras clássicas e consagradas a serem escolhidas pelos alunos. Então, eu não ditei para os alunos as obras. Sugeri para os alunos os temas que são recorrentes, temas jurídicos recorrentes na arte, e que os alunos devem, dentro deles, identificar as obras para apresentar os seus trabalhos. O que é que um dos frutos que mais me orgulham da disciplina até agora, Fred, e demais ouvintes, é que só eu, fora outros professores, já orientei 9 monografias na Faculdade Baiana de Direito que tratam de direito e arte. E quase sempre do direito na arte, com referências tão diversas quanto os irmãos Karamazov e Harry Potter, passando por Capitã de Areia de Jorge Amado, passando por, inclusive, um trabalho premiado de Fernando Franco no concurso de artigos sobre Os Miseráveis. Então, uma das provas de que a disciplina se enraizou no curso da Baiana e que digamos assim, muito produtiva é essa geração de monografias com frequência cada vez maior, aliás. Antes eram eventuais, agora todos os anos a gente tem pelo menos uma monografia. Nesse tempo de 13 anos de disciplina, que a gente começou o primeiro semestre mesmo em 2009, depois de toda essa fase de discussão e elaboração de programa, muitos autores e autoras vieram e voltaram para o curso. Hoje, a minha preocupação é que os alunos, na primeira unidade do curso, até a prova expositiva, tenham uma compreensão de alguma coisa de teoria da arte. E olha que a minha formação é toda jurídica, não tenho nada de formação em crítica literária, em teoria da arte, em linguística, em nada disso, em filosofia. Mas para que eles consigam entender as diferenças entre ficção e realidade a partir desses autores. O meu programa hoje é muito aristotélico, professores, e de autores que vêm nessa esteira, como Northrop Frye, sugestão de professor Nelson para o meu doutorado, que foi incorporado depois para a disciplina e virou um sucesso completo. E cada 2 ou 3 anos a gente vai mudando o conteúdo, mantendo essa estrutura básica. E principalmente para que os alunos entendam narrativa. E por que eu me preocupo tanto com a narrativa? Além, claro, de ser o material o tema da minha dissertação de mestrado, depois da minha tese de doutorado. É que, para além da formação humanística, enriquecer a formação humanística, fazer o aluno entender que a vida vai além dos códigos, das leis, e trazer para si a contribuição da arte, é que eu quero contribuir para a formação propriamente jurídica dos alunos, para que eles entendam como as histórias são contadas e para saber quais são as melhores técnicas para isso. Então, a gente começa com uma primeira aula sobre poética aristotélica, depois, com os principais recursos para a produção da catarse, etc., sempre usando alguma obra como referência para debate. No caso, eu trato de Édipo Rei. Depois a gente passa pela aula que eu acho que é a mais bem sucedida, que é a teoria dos modos ficcionais de Frye, para mostrar como a literatura foi construindo personagens que estão acima ou estão abaixo em capacidade de ação com relação às pessoas comuns. Depois, a gente tem 2 aulas sobre narrativa, sobre estruturas e sobre perspectivas narrativas. E aí, Fred, eu me peguei nos últimos anos com o seguinte problema. Você sabe, bastante da minha trajetória, que eu sou muito interessado pelos clássicos.
tanto do direito, como da filosofia, como da literatura. Só que existe um preço, existe um problema nos tempos, hoje mais do que nunca, reconhecido, que deve ser enfrentado, de trabalhar com os clássicos, que é ficar com uma visão excessivamente masculina, branca, europeia, heteronormativa de mundo. E, por causa dessa percepção, eu fui inserindo no curso algumas referências para diversificar essa visão. Quem já passou pelo programa do curso, mas que por hora está de fora do curso, é uma figura da Bahia, que é mais cultuada em São Paulo do que na Bahia, e que merece ser elogiado aqui com o tamanho que ele teve, que é Luiz Gama. Verdade, Luiz Gama passou a maior parte da vida dele em São Paulo, mas eu usei parte da obra poética e jornalística de Luiz Gama durante uma certa fase do curso, da disciplina, em que eu quis mostrar a produção de juristas, né? A produção literária de juristas, que não é nosso objeto agora. Mas, além disso, eu fui buscar no Livro das Mil e Uma Noites, né, do clássico da literatura árabe, síria, egípcia, de autoria coletiva, um material para discutir com os alunos vários níveis narrativos, narrativas encaixadas, pluralidade de histórias dentro de uma só história, e fui trabalhar também com eles, e aí com uma grande protagonista feminina, que é a Sherazade, e a ideia de narrar para viver, como contar a história para superar a violência, para salvar-se, para salvar. E outra que está fazendo muito sucesso por agora, e que eu devia essa introdução, foi o Frankenstein, de Mary Shelley, que tem uma dupla função. A primeira é mostrar como uma autora, há 200 anos, precisou publicar uma obra anônima, e apenas com o prefácio do marido, porque ela não teria respeito e credibilidade por ser mulher na época. E é uma obra tão fantástica que fundou um novo gênero literário, que é a ficção científica. Então, a história da autora e a história de produção da obra já dão um debate na literatura. E, para o direito, a fundação do campo da ficção científica como gênero literário é, entre outras coisas, uma antecipação da discussão da bioética, por exemplo. Então, a gente consegue discutir bioética no Frankenstein de Mary Shelley. Essa caminhada na disciplina nos leva a outro gênero literário que é bastante popular e que nem sempre é bem aceito pela crítica literária, que é a literatura policial. Então, a gente tem 2 aulas sobre literatura policial que ajudam os alunos a entender como as histórias são contadas e como o fato é tratado pelo direito, como os acontecimentos da vida são traduzidos para a linguagem jurídica e traduzidos pelas instituições e para as instituições. Para você ter uma ideia, professores, essa aula será dada, que já é dada na Baiana em graduação há alguns anos, essa área sobre literatura policial, será dada, inclusive, em pós-graduação em outros estados, já está com algumas datas agendadas. E por que é tão importante discutir literatura policial? Aqui eu uso muito a obra de um autor búlgaro, mas que é radicado na França, que é o Tsvetan Todorov. Eu usei muito esse autor na minha dissertação e na minha tese para falar de estrutura narrativa e como toda narrativa policial contém 2 histórias, a do crime e a do inquérito. E os professores todos aqui de direito sabem que a gente vive essa mesma dualidade em qualquer caso judicial, né? A história do processo, a história do juízo e a história do fato. E como uma vai sendo contada e dentro dela vai se revelando a outra história. Então, primeiro eu apresento para os alunos as principais tipologias da literatura policial, falo de alguns autores clássicos, como Allan Poe, falando do detetive Auguste Dupin, de Conan Doyle, falando de Sherlock Holmes. É impressionante digamos assim, a presença da personagem de Sherlock Holmes com relação a todas as outras. Todo mundo conhece, todo mundo debate, todo mundo comenta. Depois Agatha Christie falando de Poirot. Então, eu saio desses detetives clássicos, vou mostrando como a literatura policial se diversifica para enfatizar a violência no romance sombrio e depois num equilíbrio dinâmico entre crime e inquérito, na narrativa de suspense. Aí aparecem figuras tão distintas como James Bond e Capitão Nascimento. Então, a gente vai mostrando para os alunos, e dentro desse ponto de literatura policial, em especial, a gente começa a discutir
O papel de aplicação da lei, os americanos têm uma palavra melhor para isso, né? Enforcement, eu acho melhor do que aplicação. Aí a gente não tem um equivalente perfeito no português para isso. Mas discute todos os dilemas e todas as dificuldades da atividade policial, também os riscos de abuso. E aí a gente começa a dar um toque pessoal, que é satisfatório e inevitável. Eu não podia deixar Borges de fora. E a gente tem uma segunda aula de literatura policial que é só sobre Borges. Primeiro, Borges crítico, 2 textos dele sobre literatura policial, Leis da Narração Policial e o Conto Policial, e depois uma leitura coletiva de um conto chamado A Morte e a Bússola, que é um conto imperdível de Borges, para enfatizar isso. Como a literatura policial é pelo jogo, é a primazia do como sobre o quem. Não é o interesse de pegar o culpado e sim desvendar o mistério, esclarecer o que aconteceu e a sedução que o esclarecimento do mistério traz. Por isso que, na visão de Borges, essa literatura policial que enfatiza a violência acaba ficando num segundo plano. Borges também dá uma visão latino-americana, mas é, sobretudo, uma visão universalista do que é a literatura policial. Então, a gente faz essa caminhada com os alunos para que eles consigam entender como as motivações para desvendar o crime vão além do papel, vão além da função. Tem uma coisa que vai aparecer na Morte e a Bússola, mas que vai estar lá desde o Édipo e que Fry trata muito bem, quando fala do modo mimético elevado, das personagens que são grandes lideranças, que são grandes figuras que têm capacidades acima das pessoas comuns, mas ainda dentro da possibilidade humana, que é o problema da hubris, ou híbris, eu não sei exatamente como pronunciar, mas da desmedida ou soberba, que já os gregos nos advertiam para ela. Como nossa área, professores, em especial juristas, tem uma overdose de desmedida e de soberba, eu me preocupo muito em fazer com que os alunos enxerguem as consequências trágicas da desmedida lá do início da tragédia grega à literatura contemporânea. Essa disciplina, antes da gente chegar na apresentação dos alunos, termina, é meio que anticlimático, mas é inevitável, com uma aula só sobre Kafka, que se chama A Frustração com o Direito. E a gente trabalha, e essa é uma coisa interessante, como velhas técnicas, tanto pedagógicas como de pesquisas, são úteis e não devem ser desprezadas só porque são velhas. Eu tenho tentado há algum tempo essa técnica da leitura coletiva. E essa técnica da leitura coletiva revela para mim, professores, como os alunos precisam ser mais acostumados a falar e a ler em voz alta e a ler em público. Alguns têm uma capacidade natural e leem muito bem, sem qualquer dificuldade. Outros têm muita dificuldade e vão melhorando nas atividades seguintes. E isso vai ser muito útil para a atividade deles profissional no futuro, numa sustentação oral, numa mesa de audiência. E eu trabalho 3 pequenos contos de Kafka. Um deles é O Diante da Lei, que é aquele excerto do processo, é o mais conhecido. O Problema de Nossas Leis, ou A Questão de Nossas Leis, depende da tradução. E Uma Mensagem Imperial, que vão mostrar justamente como, apesar de todos os esforços, dos esforços vãos, o direito é uma falsa promessa. É uma promessa que não é entregue, mas é suficientemente convincente para evitar a revolta e a rebelião e para manter o conformismo. É claro que eu digo para os alunos, e vou dizer para vocês mais ainda, se eu pensasse como Kafka, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo agora. Né? Se eu pensasse como Kafka, se eu tivesse o mesmo diagnóstico pessimista de Kafka, eu não seria nem defensor público, né? Não seria professor de arte e direito, muito menos defensor público. Mas é um diagnóstico que serve, sobretudo, como alerta para que a gente não deixe o direito se tornar sempre isso. E aí, quais são as projeções que eu faço para o futuro? Eu acho que a gente precisa trabalhar mais, voltar a trabalhar, melhor dizendo, até porque o tempo está pedindo isso, a questão da verdade. Eu já trabalhei por um certo período essa questão da verdade, por isso eu falo hoje mais sobre ficção e realidade, e os modos ficcionais, o quanto as personagens se relacionam com as pessoas comuns que estão nesse mundo e nesse plano. Mas a gente precisa urgentemente discutir a questão da verdade, porque eu estou sentindo, professores, que o termo narrativa está sofrendo uma erosão semelhante ao que o termo mito sofreu com o iluminismo e com a ciência.
Então, quando eu explico mitos em Aristóteles e falo para os alunos que mito é uma história que dá sentido a um mistério, né, que uma história que explica um mistério, muitos ainda vêm com aquela frase do senso comum de mitos e verdades, né, do cozimento de ovos à ciência espacial. Então, a ideia de que mito é mentira. E eu vejo que hoje a palavra narrativa está sofrendo essa mesma erosão, como se fosse uma antítese ao fato. Então, isso aqui não é um acontecimento, isso é só uma narrativa. Então, resgatar a erosão do sentido do termo narrativa, explicar, sim, que há uma pluralidade de narrativas sobre um fato, mas daí a dizer que qualquer narrativa vale, isso não funciona nem na ficção. Quanto mais no nosso campo, que tem a pretensão de fazer uma reconstrução histórica, mas a narrativa judicial é ficcional também, mas aí deixa para o professor Nelson se vai comentar da minha trajetória, da trajetória dos outros alunos dele e orientandos dele no PPGD. Mas minha preocupação para os próximos semestres é resgatar da erosão o sentido do termo narrativa e voltar de alguma forma a discutir verdade. Eu tive um período breve, Fred, que discuti verdade a partir de Habermas, lá do Teoria da Ação Comunicativa, e de Paul Ricoeur. Eu até deixei Paul Ricoeur de lado, eu senti que esses dois autores, os alunos tiveram a dificuldade. E engraçado que não é nem pela densidade, eu não sei o que é, porque Fry é um autor que me parece denso, mas é um sucesso com os alunos. Então, é muito tentativa e erro e ir testando as coisas que funcionam. Minha pretensão, meu projeto é, dentro da disciplina, para melhorar a formação humanística deles, além de trabalhar mais a narrativa, resgatar o sentido da expressão e rediscutir verdade. Mais uma vez aqui, agradecer pela atenção de todas e de todos. Devolver aqui a palavra para o nosso presidente de mesa, professor Fred, querido e honrosa inspiração para todos nós, sem o qual não estaria falando aqui hoje. Grande abraço. Nicori, espetacular a sua exposição, Nicori. E você tocou o coração do nosso presidente. Viu? Nosso presidente aqui gosta do mundo grego. Você vai falar da Grécia, ele chega e deu um sorriso. Deu um sorriso na hora. Que maravilha. Excelente exposição. Ainda bem que isso aqui ficou gravado para quem não assistiu ao vivo poder assistir depois. E é muito interessante que depois de você fale Nelson Cerqueira. Não só porque Nelson foi seu orientador, mas porque Nelson, seguramente, eu posso dar esse testemunho público aqui, vai ficar gravado. Nelson é o responsável por, na Bahia, se estudar as relações entre direito e arte. Quer dizer, ele é o fundador dessa linha histórica que você está seguindo e você vai seguir com os seus orientandos, está seguindo na faculdade e outros tantos. Ele é o ponto, numa eventual árvore genealógica do estudo sistemático disso. Nelson está lá como ponto de partida. É claro que a gente vai encontrar textos sobre arte e direito, o processo penal de Capitu, de Aloysio de Carvalho Filho, que mas isso são obras específicas. O estudo, o direcionamento científico disso, uma linha de pesquisa científica acadêmica, foi inaugurada por Nelson Cerqueira. E na Faculdade de Direito, onde ele não é professor, ele veio como professor colaborador do programa de pós-graduação, há quase 20 anos atrás, e está lá até hoje. E você veja a importância que pode ter um colaborador. As pessoas, às vezes, minimizam o papel do colaborador. Nós trouxemos um colaborador que inaugurou na nossa faculdade uma profícua linha de pesquisa sobre as relações entre arte e direito. E, para mim, é enorme felicidade esse professor, esse inaugurador desse rio caudaloso de pensamento, é meu confrade na Academia de Letras da Bahia, e agora eu vou passar a palavra para ele exatamente para que ele conte um pouco dessa história. A história da construção dessa linha há quase 20 anos no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Professor Nelson, a palavra é sua, 20 minutos de sua exposição. Obrigado, Fred. Me sinto emocionado e compensado com salários
vultosos por meu trabalho de colaborador no programa de pós-graduação da UFBA. Esse seu elogio, esse seu testemunho vale mais do que qualquer recompensação pecuniária. Veja bem, a minha entrada no PPGD aconteceu no ano 2000, quando a coordenadora do PPGD, Maria Auxiliadora Minaim, estava buscando um professor de outra área de conhecimento para gerar um programa de transdisciplinariedade para defender o doutorado de Direito da UFBA na CAPES. Então, eu entrei em março de 2000 e nunca mais saí. Mas antes de entrar na área de literatura, evidentemente que o meu doutorado era em literatura comparada pela Universidade de Indiana, e a minha tese de doutorado foi sobre hermenêutica e literatura. A minha tese de doutorado foi sobre Graciliano Ramos e William Faulkner e o estudo da teoria da interpretação. Então, eu vinha com a teoria da interpretação atrás de mim. Os meus teóricos na época eram principalmente Jacques Derrida, Gadamer, Heidegger e um italiano chamado Emilio Betti, um jurista italiano, escreveu um livro genial chamado Teoria Geral da Interpretação, que tem a ver com a Teoria Geral do Direito e a Teoria Geral da Sociologia de Augusto Comte. Então, eu dei aula primeiro em hermenêutica, dividindo a disciplina com Marília Morici. Quando chegou em 2007, o professor Boaventura, Edivaldo Boaventura, nosso confrade eterno na Academia de Letras da Bahia, aí um defensor da minha entrada aqui, ele pediu para sair do programa de da UFBA, e ele ensinava da disciplina metodologia no curso de Direito. Então, Edivaldo Brito, que era o coordenador na época do programa, convidou a mim, juntamente com Rodolfo Pamplona, para assumir essa disciplina. Então, eu sentei com o Rodolfo para discutir a disciplina. Como eu tinha feito mestrado e doutorado nos Estados Unidos, e tinha estudado na França e na Alemanha, onde as exigências são muito grandes, eu desenhei um programa ousado, que até eu dizia não vai dar certo, que tem leitura demais. Mas deu certo. Desenhei um programa que incluía Heidegger, Karl Popper, Nietzsche, Kierkegaard, Benedetto Croce, Habermas, Descartes, Kant, a teoria do juízo de Kant, a René Wellek, da teoria da literatura, Cossio, e mais uma porção de gente. Né? A ideia era dar um choque de leitura nos alunos, não discutir metodologia como se fazia, era discutir a aplicação da ABNT. Não, a gente decidiu que a gente fazia um curso sobre a aplicação da teoria do método desde a origem, mas nós fizemos um recorte para começar na modernidade com Descartes, questão do método. E aí nós fizemos isso e nós fizemos um processo semelhante ao descrito por Nicori, que eu uso muito, que é a leitura por parte dos alunos. Quem lê não sou eu, quem dá aula não sou eu, quem dá aula é o aluno. Eu faço parte da audiência. E no final eu digo alguma coisa, mas o aluno tem que dar aula. Então a metodologia que nós adotamos foi essa. Para desenhar o programa, a gente fez um almoço no restaurante
a Salvador Dalí no Rio Vermelho. Aí eu, Pamplona, aí o Willis Santiago Guerra, filho, que é um amigo meu já de muitos anos, estudou na Alemanha, como eu também estudo na Alemanha. O Willis, que é conhecido também como Willis, que estou na Alemanha, e o WIV. A gente discutiu o programa e incluímos uma série de coisas, inclusive Kafka. Kafka é meu eterno companheiro no direito. Eu hoje tenho um grupo de pesquisa sobre Kafka, só sobre Kafka, um grupo de pesquisa Kafka e Direito. E a gente discute essas coisas. E o modelo é aquele que o Nicuri mencionou, de leitura participativa. Todo mundo lê, todo mundo interpreta, todo mundo discute. Esse foi o formato que a gente fez. E nesse formato, tendo Benedito Croce e tendo Kant, com teoria do juízo, que é a teoria estética, a gente começou a incentivar e migrar para a área da literatura, e inicialmente para a área da literatura e depois para a área da arte. Né? E a ideia também desse curso de metodologia, que o nome metodologia era apenas uma desculpa para fazer o que a gente gostaria de fazer, que era discutir direito, arte e literatura. E quando eu cheguei para isso, eu já trazia comigo uma centelha enorme das discussões da década de 80, da final da década de 80, sobre direito e literatura no ambiente acadêmico dos Estados Unidos de um modo geral. Eu achava que a Bahia precisava incorporar aquilo nos seus programas de direito. Então, a gente trouxe para a área de direito. E aí a gente começou a desafiar os alunos a escrever e a ler teoria da literatura, ler teoria da literatura, e ler teoria do texto, e discutir aonde é que estava a verdade, se a verdade estava naquele texto ou se a verdade estava no texto de ficção. E essa discussão, ela foi envolvendo as pessoas. E começaram a surgir, a partir daí, uma série de propostas de dissertação e depois tese de doutorado. Mas as teses de doutorado só vieram depois das dissertações na área de direito e arte. E é aí que entra o nosso colega, professor Daniel. Ele fez a tese dele sobre o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Como ele tinha essa ideia, eu o estimulei a ler o Alto da Barca do Inferno. Ele é os autos da fé, que eram os autos de condenação aos judeus por parte do Tribunal de Inquisição. E o auto da fé, ele é muito parecido com o auto de prisão em flagrante, onde o sujeito chega, tem um narrador que descreve o que está acontecendo, e o narrador, nas entrelinhas, já vai condenando o sujeito. Eu notei que ele estava suando, diz o narrador. Que diabo é o narrador de uma prisão em flagrante para dizer que o sujeito que está sendo acusado já estava suando, ou estava nervoso, ou estava se mexendo na cadeira. Mas esses são sinais da narrativa que estão no ato de prisão em flagrante. E o Daniel estudou isso muito bem e na relação com esse outro fenômeno do alto da fé. Então, ele defendeu a tese dele em 2009. Olha, imagina você, esse curso da gente começou em 2007. Foi quando Edivaldo Boaventura saiu. 2007. 2 anos depois, a gente já tinha dissertação de mestrado. Você vê como as pessoas foram fisgadas ou pinçadas pelo germe benéfico da literatura e da arte. E a gente fizemos algumas publicações
volumosas como essa aqui. E também livros específicos sobre literatura e arte, ou direito de literatura. Esse livro aqui, Direito de Literatura. Direito de Literatura, esse livro foi publicado em 2014, livro inteiro sobre direito de arte. Publicamos livros inteiros sobre literatura e direito. Mas não fui eu e o Rodolfo Pamplona que escrevemos. Quem escreveu foram os alunos da turma. Todos tinham que escrever um trabalho final, decente, publicável. E essa ideia de publicar era a ideia também meio americanizada, de publicar ou pereça, publish or perish. Então, a gente, além de introduzir um volume de leitura muito grande, Machado de Assis, Jorge Amado, na área da ficção, mas, sobretudo, a área teórica, a gente estimulava o aluno a escrever um trabalho decente para publicar. Então, todo ano, a gente publicava um livro, direito de arte, direito de literatura, colóquio, fazíamos colóquio de arte e literatura, envolvendo todos os alunos. Quem fazia o colóquio, que ainda faz hoje, que eu continuo na disciplina, quem faz todas as atividades são os alunos. Tem um seminário final, quem organiza são os alunos. Eu não faço nada, eu só vou para a mesa assinar os certificados e dizer uma palavrinha. Quem faz é o aluno. Então, o aluno ele se movimenta. O colóquio é feito, teve colóquio, por exemplo, que foi feito com dança, com música, com teatro. Você vê um aluno apresentar Nietzsche na sala de aula, vestida de Nietzsche, fantasiado de Nietzsche. Porque a minha ideia era, se você está falando sobre a essência da verdade de Heidegger, você tem que assumir a postura de Heidegger. Se você vai falar sobre a obra de arte de Heidegger, você tem que assumir e defender a postura de Heidegger. Então, isso é uma coisa que movimenta muito o aluno. O aluno vai se envolvendo psicologicamente. Então, no final, ele produz o que a gente espera dele, um bom trabalho. Mas logo depois do Daniel, a professora Miriam Faria, que é da Universidade de Sergipe, ela fez mestrado aqui na Bahia. Em 2010, ela defendeu a tese dela. 2010, logo depois do Daniel. A tese dela foi sobre a hermenêutica jurídica e o estudo do direito da mulher em Paixão, segundo GH, de Clarice Lispector. Quer dizer, está lidando aqui com a mulher, com o direito da mulher, com um autor feminino, Clarice Lispector, e com a questão da hermenêutica. Ou seja, está lidando com tudo da área de direito. Essa tese dela virou livro depois, e ela virou uma fã, uma dedicadíssima à pesquisa em Direito de Arte na Universidade Federal de Sergipe. Ela tem grupos enormes, publicou vários livros sobre Direito de Arte lá em Sergipe. Eu até prefacei um livro dela sobre jogos e literatura na obra de Clarice Lispector. Logo depois dela, veio uma outra aluna magistral que fez a tese dela em 2014, Exilda Mello, que escreveu a tese dela sobre o teatro em Ariano Suassuna, direito de teatro em Ariano Suassuna, uma tese espetacular. Ela também foi fisgada e tem um volume enorme de publicações sobre direito de arte. As pessoas na audiência vão digitar no Google Exilda Mello, que vai aparecer um volume enorme de obras dela. Eu gostaria de citar, mas aqui
eu não vou ter tempo para isso. Mas direito de cinema, direito e literatura, direito de poesia, ela é poeta. Então, você tem uma série enorme de direito de música. Ela também organizou com Elis Guerra um livro sobre direito de música. Eu até contribuí, Daniel contribuiu também. Então, foi avançando, mas crescendo muito a área de direito de arte. Por outro lado, eu, como motivador ou catalisador, porque eu não sou professor, eu sou um motivador, eu continuava motivando e provocando, porque sem provocação não vai. Aí a gente criou um grupo lá para discutir na UFBA, num espaço aberto, que era embaixo da mangueira, lá no fundo, um debate sobre a morte da TGD. Imagina você, qual é a faculdade de Direito que vai discutir a morte da TGD? Sou maluco, mas eu sou maluco mesmo. Então a gente discutiu a morte da TGD e foi uma discussão espetacular. Eu trouxe Ulisses Guerra, que escreveu um livro chamado Teoria Poética do Direito, onde ele diz que com Luhmann a TGD morreu. Ela precisa agora renascer das cinzas. Mas eu aproveitei esse a TGD morreu para discutir a morte da TGD. Então, algumas pessoas acharam um pouco de heresia, mas como eu não era propriamente da área de direito, podia fazer absurdos. E a literatura é um absurdo, porque o direito é um absurdo. O direito em Kafka, eu acho, é uma das melhores versões que você pode ter do direito no mundo e do processo. Aqui, nos Estados Unidos, publicaram com julgamento. Olha, o cara não é julgamento. A palavra julgamento em alemão existe. Das Urteil, a palavra do livro do Kafka, der Prozess. O processo é uma coisa muito mais complexa que o julgamento. O julgamento é uma coisa simples. Você discute, tal, julga, condena ou absolve. Mas o processo ele não acaba nunca. O processo ele vai para os porões e ele pode ficar engavetado muitos anos, como o processo, por exemplo, movido contra a Shell, quando fizeram o incêndio de Água de Menino, que levou 56 anos para ser julgado. Quando foi julgado, todo mundo já tinha morrido e não conseguiu receber a indenização. Então, o processo é uma coisa complicada. Mas depois disso, eu queria falar de dois outros ícones. São muitos. Eu já dirigi mais de 60 dissertações e tese de doutorado. Então, não dá para cobrir nem 10. Eu vou cobrir 4 simbólicas. As outras duas que eu queria mencionar são as dissertações de Larissa Andrade, que é uma dissertação interessantíssima que ela fez sobre o título Preferiria Não. Os limites na potência das decisões judiciais à luz do minimalismo de Cassius Stein e de Bartleby, o escrevente, uma história de Wall Street, de Herman Melville. Preferiria não é genial, porque às vezes o sujeito que está interrogado, ele preferiria não, mas às vezes ele não tem aquele poder de dizer que não. Então ele termina dizendo o que ele não deve, o que ele não pode, e ele se autocondena. Mas ele preferiria não. Como escrivão, ele preferiria não escrever aquilo, porque ele sabe que escrevendo aquilo, ele vai condenar aquele sujeito antecipadamente. Ele preferiria não, mas a ele não é dado essa permissão. Então, é uma dissertação interessantíssima para discutir essa questão no direito. A outra dissertação que eu queria mencionar é de um aluno chamado Marcos Freitas,
que é sobre a disfunção estética do direito penal. O direito penal ele se baseia aqui para essa questão em autores como Benedito Croce, que a gente estudou em sala de aula, Immanuel Kant, a teoria do juízo, e alguns outros teóricos da estética, sobretudo estética marxista, que eu passei para ele fazer a tese dele. Porque os meus alunos, além da literatura que a gente lê, a depender da tese, eu dou um conjunto teórico, embasador, para ele preparar a tese dele. Eu acho que orientar é fazer isso. Não escrever a tese do aluno, nem condenar a tese, até porque eu não faço tese. Quem faz a tese é o aluno. A tese não é minha, a tese é do aluno. É um aluno que tem que fazer a tese dele. Mas tem uma outra que eu vou mencionar rapidinho, que é esse livro aqui da Teresa Junqueira, que ela foi minha aluna também no mestrado, fez a tese dela sobre experiência jurídica no palco. O livro dela virou livro depois, se chama A Experiência Jurídica entre o Palco e a Plateia. Olha que título espetacular. Quanta coisa na decisão jurídica, na decisão de juiz, acontece entre o palco e a plateia. Muita coisa. Então, essas são tipo de provocações que é boa para o aluno, mas também que me interessa como uma pessoa da área de literatura, e eu continuo fazendo isso. Agora eu tenho Diego Burdel, que está fazendo o doutorado dele comigo, e vai ser sobre direito, racionalidade e jurisprudência da crise. A necessidade não conhece privilégio. Olha que título interessante. A necessidade não conhece privilégio. Ele está orientando ele, a tese dele, doutorado. Vai ser interessantíssimo. Como foi muito interessante a tese de Montalvão sobre direito e sistema jurídico, a necessidade de reescrever o sistema jurídico a partir dessas discussões de arte e literatura. Eu acho que meu tempo já está esgotando. É claro que eu falaria 2 horas, mas eu falei o suficiente. Obrigado a você, meu confrade amigo, e obrigado a todos os meus alunos que estão aqui me ouvindo. Eu tinha 186 pessoas, não sei quantas apareceram, mas vale a pena falar para essas pessoas, porque elas serão o nosso futuro no direito. Obrigado. Ô, Nelson, sensacional sua exposição, não só pela história toda, como você trazer esse panorama da produção, né? Você falar dos livros, falar das coletâneas, falar dessas pessoas que estão pesquisando. A professora Miriam Faria está assistindo esse nosso colóquio, já se manifestou, inclusive, falou que elogiou a palestra de Nicori, falou que lá na Federal de Sergipe ela está trabalhando com Clarice Lispector. Ana Paula Barros também está assistindo, pediu o contato do professor Nicori, deve querer convidá-lo para poder fazer algum tipo de palestra. O e-mail do professor Nicori é daniel.nicori, Nicori com Y, daniel.nicori@gmail.com. Contatos para palestras aí no e-mail do professor Daniel. Muito bom, muito bom. E agora vou passar a palavra para o último expositor, que é meu contemporâneo, um pouco mais novo do que eu. Chegou a ser meu aluno no início da minha vida como professor. Eu era professor substituto da UFBA,
e ele foi meu aluno, e hoje é meu colega na UFPA, professor da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Direito, advogado, mestre doutor, advogado autoralista, advogado de confrades nossos, inclusive, porque defende os direitos do autor. Ele é advogado autoralista que defende os direitos do autor. Sem dúvida, o principal especialista na Bahia sobre o assunto, e no Brasil é um dos grandes especialistas, conhece tudo do assunto. E eu fiz uma provocação para ele, porque o Rodrigo, ele, além de ser advogado e ser estudioso do direito autoral, ele é também autor, porque Rodrigo também é um artista. Ele também é artista. Então, ele tem esses diversos personagens que ele tem de cumprir. E eu fiz a provocação para que ele falasse um pouco sobre o ensino da propriedade, o ensino do direito da propriedade intelectual. Ele é professor do direito da propriedade intelectual, e se ele, ao ensinar isso, ele usa a arte para ajudar no ensino dessa disciplina, que é uma disciplina dogmática, mas que a condição dele de artista e de advogado autoralista, se ele mistura isso. Então, é um desafio que eu provoquei, ele aceitou esse meu repto. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Você tem 20 minutos para a sua exposição. Boa noite, meu querido amigo Fred Didier. Eu vou pedir desculpas pela minha voz hoje, tá fanha aí, eu acordei meio, acho que é uma gripe, mas graças a Deus não é Covid. E também aí cumprimentar o presidente Ordep Serra, esse grande intelectual baiano, que era amigo do meu querido e saudoso professor José Borba Pedreira Lapa, quem me ensinou a advogar. Então, eu sou um aprendiz, sempre serei grato ao professor Pedreira Lapa, meu querido e saudoso amigo. Então, olha só, Fred, eu vou dar um spoiler aqui, também queria cumprimentar aí, o professor Nelson Cerqueira, Daniel Nicuri, o escritor aí também, Marcos Vinícius, inclusive li o primeiro conto dele agora do livro, muito interessante, dos R$50 no Elevador Lacerda, achei muito barato esse conto, e meu filho vai ler, porque meu filho é nadador, Marcos, então ele é atleta, né? Então já separei esse conto para ele ler também, que eu achei maravilhoso. Abre aí com grande maestria aí o seu livro. Então, eu ensino essa matéria da propriedade intelectual, uma matéria que eu tenho enorme paixão, e eu não consigo fazer essa diferenciação de a arte e o direito, as coisas são muito... Eu vejo isso com muita naturalidade. Eu vou dar um spoiler aqui, Fred, a gente está lançando pela Edufba, talvez ainda ao final deste ano, mas é um livro que se chama Propriedade Intelectual no Cinema. É um livro que eu convidei cerca de 30 professores do Brasil inteiro, então a gente analisa vários filmes que falam de propriedade intelectual, seja de marca, seja de patente, seja de direito de autor, e eu escrevi sobre 2 filmes muito interessantes. Um é Viva a Vida é uma Festa, da Disney, que é um filme que eu sou apaixonado, é um desenho assim belíssimo, e escrevi sobre Rio Zona Norte, de Nelson Pereira Santos, também um grande cineasta brasileiro, com um filme clássico assim. Então, e esse livro vai ter a capa do imortal Juarez Paraíso, que é uma foto linda, um registro histórico do Cine Tupi, aquela obra-prima que ele fez e que infelizmente não existe mais. Então a capa vai ter esse registro aí do Cine Tupi, feito aí pelo querido mestre Juarez Paraíso. Eu vou compartilhar aqui rapidamente algumas imagens aqui com vocês e vou tentar enfrentar aí o tema. Então vamos lá. Eu começo aqui falando um pouco desse belo painel do professor Juarez Paraíso, que está completamente abandonado na Secretaria de Agricultura daqui do estado da Bahia, o que é uma grande omissão estatal. E eu já começo dizendo que o poder público é um dos grandes violadores de direitos autorais no nosso país, infelizmente. Quem deveria dar o exemplo no respeito ao direito moral e integridade da obra, o próprio poder público muitas vezes trata com desdém o nosso patrimônio público. Então veja que essa obra aí ela não está assim. Eu vou mostrar depois uma foto da vida como ela é daqui a pouquinho para vocês. Mas vamos lá. Olha que coisa interessantíssima isso.
aí é o Solar do União, e aí ficava uma fábrica em que essa imagem já está em domínio público, essa obra, né, já está em domínio público, ela é de 1841, por aí, então já está em domínio público, já tem mais de 70 anos depois da morte do autor, de modo que eu poderia, por exemplo, publicar na capa de um livro essa foto, sem ter que pagar direitos autorais, bastando, por exemplo, mencionar o nome do autor, o François René Morcot, aqui. Bastaria fazer isso. Então, veja que o direito das marcas, ele começa em Salvador, Fred. Olha que interessante. É um tema que eu gosto muito, direito marcário, e o primeiro caso de marcas que qualquer livro de propriedade intelectual no país fala, trata desse caso do rapé Areia Preta, que havia um suíço que tinha essa fábrica de rapé, que é aquele tabaco em pó, e olha só onde ficava, no Solar do União, nesse ponto turístico de Salvador, onde tem o jazz, ou seja, um lugar muito interessante, e eu usei essa imagem já em alguma palestra que eu fiz sobre marcas. Então, o advogado, inclusive, deste caso, e que perdeu aqui no Tribunal da Bahia, foi nada menos que Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa perdeu a causa em 1874, e em 1875 surge a primeira lei de marcas no país, pela força que Rui Barbosa tinha. Então, veja, ele perdeu a causa, mas surge a primeira lei sobre marcas no Brasil. Então, eu lembro aqui do ex-governador Otávio Mangabeira, né? Pense no absurdo, na Bahia tem precedente. Então, a Bahia começa, digamos assim, com essa questão de violação de marcas, e não foi só violação de marcas aí, também foi concorrência desleal, porque a embalagem do produto, não há imagens disso, mas havia, pelos comentários de Rui Barbosa, uma concorrência desleal, uma violação do conjunto imagem, que a gente chama hoje na doutrina de trade dress, que é essa vestimenta, essa expressão que o professor Tinoco Soares criou aqui no Brasil. Então, eu gosto muito desse mini conto do Eduardo Galeano, eu acho belíssimo isso, eu queria ler aqui para vocês. Eu acho que isso resume tudo o que eu queria dizer sobre a importância do ensino, da inserção da arte no ensino jurídico. Olha que coisa linda e profunda. Diego não conhecia o mar, o pai, Santiago Kovadlov, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Eduardo Galeano, escritor uruguaio. Olha que interessante. Então, a arte ajuda a olhar. Lembro também de uma música que eu gosto muito do Arnaldo Antunes, quando ele diz que o seu olhar melhora o meu. E aqui eu também registro um agradecimento a esse virtuoso do direito, que é Fred Didier Júnior, que eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dele, que ele foi a primeira pessoa a ler o meu primeiro artigo jurídico que eu escrevi, que esse artigo se chama, saiu publicado na revista dos Formandos de 99, uma visão sociopolítica da nova lei de direitos autorais, que foi a lei de 98. Nós tínhamos um grupo na época de estudos, eu não tive, infelizmente, essa matéria na faculdade, mas nós estudávamos, pena que acabou só eu ficando na área. Meus queridos amigos Edivaldo e Paula, um virou promotor de justiça daqui da Bahia e a outra procuradora da Fazenda, mas eles foram as pessoas que me apresentaram, digamos assim, ao direito de autor, e lembro muito bem que teve uma visita ilustre lá de Capinã, na Faculdade de Direito da UFBA, ele falando sobre direito de autor. Então veja que eu já aprendi muito direito autoral com os próprios criadores. Eu acho que Juarez Paraíso já me ensinou direito autoral mais do que muitos livros, na prática, com o olhar dele de criador intelectual. Veja, aqui eu também rendo uma homenagem a esse grande visionário Edgar Santos e recomendo a todos a leitura desta biografia feita pelo Antônio Risério, porque, veja, o Edgar Santos, antes de se falar sobre economia criativa, ele já tinha essa visão, ele criou os cursos de música, de dança e de teatro,
E, Fred, o movimento estudantil da época ejetou o reitor Edgar Santos, porque ele daria muito valor a essas coisas desimportantes como música, teatro e dança. Olha só, nossa faculdade, nossa escola de música da UFBA, nós temos, por exemplo, Mário Lhoa, esse músico extraordinário que tem alunos premiados. Eu tive a grande alegria de ter sido aluno de Mário Lhoa em 94, quando era terceiro ano colegial, e aí eu disse para Mário que queria fazer a área de jurídica, né? Eu nunca tive esse desejo de ser músico profissional, continuo sendo músico amador até hoje. Mas veja que esse mesmo movimento estudantil que criticou as artes, achando que isso era coisa supérflua, não é que hoje, em pleno século XXI, isso voltou a estar na moda, com essa visão hoje de que a cultura hoje tão ignorada pelo esse governo federal, tão tratada de maneira absolutamente equivocada. Então veja que o Edgar Santos ele foi um grande visionário. Olha só esse depoimento de Caetano Veloso, em 1960. Ele disse que chegar a Salvador, no ano em que eu ia completar 18 anos, significou para mim a entrada no grande mundo das cidades. Nenhuma metrópole, depois disso, teve sobre mim sequer o 10º daquele impacto. O fato de a universidade estar tão presente na vida da cidade, com seu programa de formação artística, levado a cabo por criadores arrojados chamados a Bahia, pelo improvável Edgar Santos, fazia de minha vida ali um deslumbramento. Então, veja que a universidade tinha uma relação muito forte com a comunidade e é preciso continuar isso. É preciso que a arte, é preciso que a universidade dialogue mais e cada vez mais com a sociedade. Outra pessoa que eu queria render homenagem foi esse grande mestre, Orlando Gomes, e a gente organizou, a Fundação Orlando Gomes organizou agora pela EDUFBA um livro de crônicas, 140 crônicas do professor Orlando Gomes. Eu tive a alegria e a honra de organizar este livro, coisas muito atuais. Há até um artigo que ele fala, Fred, sobre o Código de Processo Civil de 73. Olha que interessante, 70, né, da década de 70, né? Ele escreveu 2 breves artigos sobre o Código Civil na época, o Código de Processo Civil em jornais. Então veja que Orlando Gomes ele se comunicou, não havia rede social na época, mas ele escrevia artigos semanalmente, ele foi um cronista também, portanto ele não foi aquela pessoa ensimesmada, ele queria ser lido pelo público não jurídico. Eu também tenho esse desejo. Eu não quero que somente as pessoas do direito leiam meus livros. Eu quero também que os autores leiam. E olha só, o Orlando Gomes ele foi vice-reitor e ele escreveu um artigo que está nesse livro sobre crônicas, um artigo belíssimo, uma crônica que ele escreveu em 7 de março de 60, que foi publicado, defendendo o reitor Edgar Santos. Veja, eles trabalhavam juntos das críticas insistentes e protestos irados de que a política universitária gastava muito dinheiro com as escolas de arte, música, teatro e dança, em detrimento das escolas técnico-científicas, engenharia, arquitetura, farmácia, odontologia e medicina. Boa parte do movimento estudantil daquela época queria mais ciência e menos música, teatro e dança, consideradas coisas supérfluas, secundárias. Aí Orlando Gomes ele diz assim, ele conclama a sociedade baiana da época, dizendo assim: não vamos sacrificar o pouco que tem sido feito na faixa das artes. Alguns alunos da época desse movimento estudantil se arrependeram amargamente dessas críticas ao então Edgar Santos, ao reitor, ou seja, a maturidade fez com que essas pessoas, e por incrível que pareça, essa visão volta hoje. Então, veja, a UFBA, Fred, agora aprovou a sua política de inovação. Eu sou absolutamente favorável à política de inovação, a hélice tríplice, é o maior diálogo da academia com as empresas, com a indústria, com o governo, ou seja, o que a gente chama de hélice tríplice, ou seja, eu defendo, eu sou professor do mestrado do Profinit, então, mas uma coisa não é antagônica, a gente não pode dizer que a tecnologia que a ciência é algo completamente desconectada, a arte não tem nada a ver com a arte. Isso é um grande equívoco. Veja, uma outra pessoa também que eu queria registrar aqui foi o Cunha Bueno, esse deputado federal, que ele, em 1951, ele fez um projeto de lei para instituir a Cátedra de Direito de Autor nas faculdades de Direito. Obviamente que esse projeto sequer foi apreciado.
Então, a gente tem hoje no Brasil mais de 1.700 faculdades de direito e a gente tem pouquíssimas faculdades que têm a matéria de direito autoral, seja como optativa, seja como obrigatória. É preciso mudar esse quadro. Há uma estratégia nacional de propriedade intelectual, que é uma política pública com 10 anos de duração, que foi lançada no ano passado, mas que eu não vejo ainda nenhum ato concreto para a inserção dessa matéria, dessa disciplina, nos cursos, não apenas nos cursos de direito, mas é um absurdo uma escola de música da UFBA não ter uma matéria dessa. Então, a pessoa se forma em música e não tem noções sobre direito de autor, sobre direitos conexos, coisa que ele vai atuar na vida prática dele. Então, é preciso que essa matéria de propriedade intelectual como um todo seja inserida não apenas nos cursos de direito, mas nos cursos de engenharia, de arquitetura, de letras, porque é um tema, sem dúvida, interdisciplinar. Aqui eu faço homenagem também a esse pioneiro, que foi o Antônio Chaves. Ele foi o precursor, esse civilista, da disciplina Direito Autoral lá na USP. Eu fiz o doutorado lá, no Largo de São Francisco, e ele criou vários grandes autoralistas, são, digamos assim, discípulos do saudoso professor Antônio Chaves. Aqui é interessante isso. Essa obra, Fred, eu pesquisei, né, essa obra que fica no estacionamento da nossa Faculdade de Direito da Bahia, sem nenhuma placa, né? Então, veja que há uma réplica desta obra, a original fica ali no Rio de Janeiro, em frente ao Instituto dos Advogados do Brasil. O autor dessa obra foi Bernadelli, em 1902, essa obra. A nossa é uma réplica porque guardaram, na época, o molde e fizeram uma. E veja, não há o crédito dele. Então, essa obra pertence ao município de Salvador e está na área federal. E eu já conversei com o nosso diretor para que coloque. É importante que os nossos alunos conheçam, né, os autores das obras da própria faculdade. Isso é um direito moral do autor, é um direito que, mesmo a obra estando em domínio público, o direito moral do autor, a designação de autoria, é um direito que perpassa o tempo. E cabe até o Estado zelar pela autoria de obras caídas em domínio público. Então, veja aqui a homenagem do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros ao seu fundador, presidente, aqui o Augusto Teixeira de Freitas. Então, veja que como seria interessante se os nossos alunos soubessem mais quem foi esse Rodolfo Bernadelli, e há obras belíssimas dele no Rio de Janeiro, por exemplo, ali na Praça Mauá, em frente ao Museu do Futuro. Essa foto aqui foi uma foto que, veja, me marcou profundamente quando eu vi. Eu costumo não ler muito as matérias todas, jornalísticas, mas essa foto ela me fez parar para perguntar, vem cá, o que é que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Então, essa foto comunicou muito. Então, veja que a autora dessa foto, né, é essa turca, essa fotógrafa Nilüfer Demir. Eu pesquisei depois a autoria dela, e veja que como essa foto é importante. E aí, olha que coisa interessante, Fred. O prazo para uma obra fotográfica cair em domínio público é diferente de uma obra literária. Por exemplo, os livros de Fred vão cair em domínio público depois de 70 anos da morte de Fred. Os livros em coautoria, a partir do último coautor. Então, o livro que você tem coautoria, por exemplo, nosso querido amigo Alexandria, por exemplo, é a partir da morte do último. Mas, olha, obra fotográfica, o prazo começa a contar, o dias a quo, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à divulgação da obra. E aí me perguntaram por que a lei diz isso. Não há uma explicação. A explicação é que a obra fotográfica demorou muito historicamente a ser considerada uma obra autoral. Então, Delaroche pintor, viu na fotografia uma ameaça à sobrevivência da pintura e dos pintores. Olha que interessante, é como se fosse um Uber para os taxistas na época. Então, eu poderia ter uma imagem minha, um quadro meu, sem precisar pagar para um artista plástico. Então, a gente, para entender o direito autoral, a gente precisa estudar a história da fotografia, a história do cinema, a história da internet. Então, veja que
para quem quer se aprofundar no estudo do direito autoral, é preciso ter uma visão transdisciplinar. Então, por exemplo, olha que interessante, a primeira propaganda da Kodak, e Fred com certeza viveu nos anos 80 isso, essas fotos, o primeiro slogan da Kodak foi o seguinte: "You press the button, we do the rest." Ou seja, você aperta o botão, a gente faz o resto. Como quem diz, basta você clicar aqui. E isso não é fotografia, Fred. Quer dizer, isso você pode me dar uma máquina poderosíssima e eu não vou fazer uma foto bem feita, porque muitas vezes eu não sou um bom fotógrafo. Então, não é apenas uma máquina de qualidade que faz com que você seja um grande fotógrafo. Se você colocar a mesma coisa, e aí nesse artigo que eu escrevi na Salve, eu falo em sua homenagem a Calmon de Passos, eu explico também um pouco isso, dessa questão, só que no campo da música. Então veja que a fotografia não era considerada uma obra autoral, daí porque ela demora. A Convenção de Berna, no início, não se falava de fotografia. Então, primeiro, a proteção foi para obras teatrais, para obras literárias, para obras musicais. Então, veja, o direito autoral ele sempre está a reboque das transformações tecnológicas. Daí que aquele slogan, né, dos escoteiros, que o fundador do escotismo foi o Baden-Powell, né, o inglês, inclusive o nosso grande violonista brasileiro, homenagem a esse criador do escotismo, o Baden-Powell, ele sempre alerta, é o slogan, né? Então o direito autoral ele tem que estar sempre alerta com as transformações tecnológicas. Nesse artigo de 99, Fred, que eu escrevi, que você leu e revisou para publicar na Revista dos Formandos, eu já falava de MP3. Eu dizia MP3, e agora? Então, logo depois, foi a pirataria, foi o Napster, a indústria fonográfica teve seríssimos prejuízos, e depois, hoje, tem o streaming. Hoje, a indústria já voltou a ganhar dinheiro. Então, veja que o capitalismo ele é camaleônico, ele conseguiu se adaptar à rede mundial. Então, houve os falsos profetas que disseram que a internet acabaria o direito autoral. Esses agorentos, eles se equivocaram. Então, olha só, o Kodak, esse fundador da Kodak, ele não percebeu que a Kodak, gente, foi quem criou a máquina digital. A primeira câmera digital foi um engenheiro jovem, aos 25 anos de idade, em 1975. Veja, só que a Kodak, se não fizesse, ela ganhava muito dinheiro vendendo filmes. Como é que ela ia abrir mão disso? Ela não abriu mão e hoje ela praticamente sumiu do mapa. Então, veja que ela não quis matar, digamos assim, o próprio negócio. Então, veja, a câmera digital surge com a Kodak, e a Kodak não diferente de Steve Jobs. Steve Jobs ele teve esse saque, porque eu me lembro que eu tive um iPod aqui em Salvador, mas depois o iPod entrou no iPhone. Então, para que comprar iPod se o iPod está dentro do iPhone? Então, o Steve Jobs, na biografia dele, ele diz isso: olha, eu inseri e matei o negócio do iPod, porque se eu não fizesse isso, o concorrente faria. Então, olha que interessante você estudar a história da tecnologia também e tratar. Então, veja que, tempos depois, esse engenheiro ele recebeu uma medalha nacional de inovação e tecnologia lá nos Estados Unidos, e veja que ele foi muito vanguardista para a época e a sua própria empresa não aderiu. E aí eu trago essa frase desse nosso publicitário Nizam Guanais, ele escreveu uma vez sobre isso, ele disse que a Kodak demorou a perceber que seu negócio não era fazer filmes, mas registrar momentos. Essa demora destruiu a empresa justamente no momento em que a fotografia explodiu no mundo pela via digital. Então, olha que interessante a gente estudar a história da fotografia, a gente estudar essas evoluções tecnológicas e trazer isso. Então, aqui é o painel de Juarez Paraíso, que está restaurado digitalmente nessa imagem, e aqui eu trago a vida como ela é. Olha como se encontra essa obra hoje. Então, é preciso que o poder público, inclusive isso caberia ação judicial contra o Estado da Bahia, por falta de conservação, por falta de cuidado, de zelo, pela violação do direito moral à integridade da obra. Então, veja um artista do nível de Juarez Paraíso. Então, veja que como nós estamos ainda
como precisamos avançar ainda no nosso Estado, na nossa cidade, em matérias de respeito, de cuidado pelo nosso patrimônio artístico. Sobre os direitos morais do autor, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, eles são os direitos morais, por exemplo, o direito moral à autoria. O professor Nelson Cerqueira já falou algo muito interessante aí que já daria para uma aula. Ele falou, olha, eu não sou o autor, eu sou o orientador. O autor é o mestrando, é o doutorando. Isso que você falou, professor, está certíssimo no campo do direito de autor. Se Fred Didier sugere um tema para um aluno, ele não é coautor porque sugeriu um tema. O aluno pode ser grato a ele porque ele sugeriu um tema, mas o direito autoral protege a forma que você veste esse tema, a roupagem que você dá a esse tema. Daí porque ninguém é dono de tema. Por exemplo, eu tenho um livro sobre os direitos morais do autor, é possível que outros livros sejam publicados sobre essa temática. Então, veja, sobre os direitos morais do autor, por exemplo, existe o direito aqui de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, o direito de ter seu nome ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização de sua obra. O que é plágio? O plágio é isso, é a violação desse artigo 24, inciso 2. O plágio não está na lei de direitos autorais, essa palavra não está na lei. E nem o próprio conceito disso, isso foi uma evolução etimológica. O plágio era o roubo de escravos. Na antiguidade, o Marcial chamou o Fidentino de plagiário, porque o Fidentino estava assinando as poesias do Marcial como se fossem dele. Não havia no direito, no ordenamento jurídico da época, uma punição para isso, havia tão somente uma sanção moral a quem fazia essa prática. E aí essa metáfora criada por um poeta. Olha que interessante. Se vocês pesquisarem o artigo 149 do Código Penal, que é o crime à redução à condição análoga de escravos, esse crime que ainda o Ministério Público do Trabalho ainda encontra no Nordeste, aqui algumas fazendas em que ainda há esse trabalho escravo, mas veja, e os penalistas ainda chamam de plagiário. Então veja que etimologicamente o plágio está ligado a essa questão de roubo de escravos. Mas depois de Marcial, quando a gente fala plágio para a sociedade entende o quê? Como se eu pegasse uma obra de outra pessoa e assinasse como se fosse o autor. Hoje o plágio tem essa acepção mais conhecida pela sociedade por essa violação, e é a mais grave das violações no campo do direito autoral. Outro direito moral do autor, de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. É um direito importantíssimo e compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. Lembre que eu falei, portanto, aquela obra do Rodolfo Bernadelli, que está na Faculdade de Direito, compete ao Estado. A lei não diz aqui qual seria o órgão do Estado, mas acredito que até uma ação civil pública que poderia ser proposta quando o Estado não respeita essa integridade e autoria da obra. Esse caso aqui, eu era recém-formado, foi no ano 2000, eu, juntamente com o querido e saudoso professor Pedreira Lapa, tivemos a honra de ser advogados do professor Juarez Paraíso aqui está o professor Juarez Paraíso, nesta causa que, inclusive, esta imagem está na capa do meu livro, que foi feita também pelo professor Juarez Paraíso. A igreja pichou Sai Satanás, coisas desse tipo, e depois destruiu a golpes de marreta esta obra que ficava no Cine Arte 1 e 2 aqui em Salvador. Frequentei muito esse cinema, já assisti aos Trapalhões, na época, Fred, que tinha pipoca com coco ralado em cima. Isso está na minha memória afetiva. Então, infelizmente, não há mais o Cine Arte 1. Houve um contrato de locação para essa igreja renascer em Cristo, e eles, por intolerância religiosa, sim, destruíram essa obra do culto afro-brasileiro, que é o Xumaré. Então, o professor Juarez propôs a ação indenizatória, isso teve uma grande repercussão, isso foi capa do Jornal à Tarde na época, marreta contra a arte, e eu conto esse caso, o então juiz da 8ª Vara Civil, hoje desembargador do nosso Tribunal de Justiça, um desembargador digno, doutor João Augusto
Pinto foi ele que prolatou essa sentença, e essa sentença foi uma sentença que condenou a igreja em 170 salários mínimos na época, a título de danos morais e patrimoniais. Aí eu coloquei aqui, o professor Juarez Paraíso fez esse livro, está na segunda edição agora, uma segunda edição ampliada, ganhou agora em 2021. São mais de 500 páginas esse livro, e aí tem essa capa feita pelo professor Juarez Paraíso. Eu conto esse caso detalhadamente, esse e outros. E aqui eu também trago, olha que interessante, essa carta de João Baldo Ribeiro. Fred, tem algo melhor do que essa carta de João Baldo Ribeiro para explicar que o autor tem conta para pagar, que o autor existe? Porque é impressionante como a sociedade ainda não respeita o direito autoral, não entende que o autor não vive de brisa. As pessoas acham que tudo é free, que tudo é livre, que você pode usar música de graça, que você pode usar fotografia de graça. E olha só, João Baldo Ribeiro, esse gênio da nossa literatura, numa carta em 79, ele disse assim para seu amigo Glauber Rocha: escrevo porque sinto falta dos amigos e me sinto um pouco desamparado. Decidi abandonar a condição de editor-chefe da Tribuna, embora ainda devo ficar fazendo os negócios para eles. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer, pois viver de escrever, mesmo no jornalismo, é foda, inclusive ninguém me paga. A Folha paga, mas é pouco. Enfim, não sei. Talvez seja por isso que me deprima um pouco, talvez eu esteja chegando perto dos 40 e me ache um fodido. Você veja, eu não tenho nem onde morar. Quantos compositores eu advogo aqui em Salvador com músicas famosas e que vivem em situação muito caótica por conta de que muitos municípios não pagam direitos autorais, muita gente viola direitos autorais e muita gente não tem essa noção. As pessoas acham que o trabalhador intelectual faz aquilo por diversão e que apenas não é um trabalho como outro qualquer. É um trabalho que precisa e merece ser remunerado. Então, isso é uma carta que pode ser usada muito bem numa aula sobre direitos patrimoniais do autor para explicar a importância disso. Outra obra que pode ser, e aqui já estou chegando perto do fim aqui, essa obra que eu sou apaixonado por essa obra, de Jean-François Millet, o Ângelus. Veja, nesse momento do Ângelus, no entardecer, esse grande artista plástico francês, ele fez essa obra. Quando ele morreu, e os filhos na miséria, essa obra passou a ser revendida por preços absurdos. Então, surge um instituto no direito autoral, que é o Droit de Suite, surge na França e agora completou 100 anos no ano passado no Brasil, o direito de sequência que está na nossa lei. E surge com essa imagem. Então é muito interessante, numa aula de direito autoral, você conseguir projetar essa imagem para os alunos. Essa obra ela fica naquele museu em Paris, d'Orsay. Fica lá essa obra. Então veja que é interessante você tentar mostrar a imagem para explicar. Aqui, essa caricatura diz, olha, um quadro de papai, um tablô de papá. Então, aqui são os marchands vendendo a obra, e aqui, né, talvez o filho aqui do artista na miséria. Então, veja que o direito do artista plástico ele tem um déficit em relação ao direito do escritor, por exemplo. Porque o escritor, cada nova edição, ele ganha. Uma música, cada nova regravação, o autor ganha. E a obra de arte plástica ela tem uma peculiaridade que ela é única. Então, o que é o direito de sequência hoje no Brasil? Isso está na nossa lei. Se você vende um quadro e há um aumento de preço nisso, o autor tem o direito a um percentual sobre isso. Não funciona muito bem no Brasil, tanto que só há um precedente no STJ envolvendo um caso de Portinari, em que o filho do Portinari pediu um empréstimo ao Banco do Brasil, o banco não conseguiu honrar o pagamento, deu indação em pagamento gravuras do pai, do falecido pai, e o Banco do Brasil fez uma exposição vendendo, fez uma venda, um leilão, na verdade, vendeu isso, e aí ele alegou o direito de sequência e foi cumprido. Aí eu explico na aula de direito de sequência por que não funciona no Brasil, porque aqui é um percentual sobre o aumento do preço, lá na Europa é um percentual sobre a venda.
a uma diretiva da Comunidade Europeia. Então, é muito mais exequível, é muito mais simples o direito de sequência. Então, aqui está o nosso grupo de pesquisa, a logomarca. Eu pensei nessa coisa do LP, e eu vejo que Fred gosta ainda, tem essa saudade do LP, né? Então, eu também tenho muita saudade, eu tenho discos, eu vi muito vinil, ouvi muito quando era adolescente vinil, na época que não precisava ter imagem, a música já tinha imagem para mim. Eu deitava, botava o disco, e aí eu pensei nessa marca LPPI, linha de pesquisa, e o LP é o LP, o long play, né? Foi essa visão que eu tive, que é um grupo de pesquisa aberto. Quem quiser participar também pode entrar em contato comigo. A gente se reúne uma vez por mês. É um grupo interdisciplinar, que tem pessoas da UFBA, pessoas de outras faculdades, em que a gente está estudando propriedade intelectual. Aqui a política de inovação da UFBA, que eu falei para vocês, agora ela foi aprovada em 2020. Então, veja que sou absolutamente favorável, espero que haja frutos, mas eu ser a favor da política de inovação da UFBA não significa que eu seja contrário às artes, à escola de dança. Não há uma dicotomia. É isso que as pessoas precisam entender. Não há um antagonismo entre ciência e tecnologia em relação às artes. E aqui eu finalizo convidando todos, amanhã, pelo YouTube da Fundação Orlando Gomes, eu vou estar lançando a minha tese de doutorado, em que eu faço um recorte de 100 anos no Brasil, sobre a evolução da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, do rádio ao streaming. Veja que há uma foto, há uma imagem aqui do Caribé, musicando uma obra dele que eu sou apaixonado, e agradeço aqui o neto dele, que fez essa capa belíssima. Então, essa imagem diz muito. É um livro sobre música. Então, eu conto desde Chiquinha Gonzaga, em 1917, quando fundou a SBAT, até uma decisão paradigmática do STJ, da lavra do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, sobre streaming. E aí eu tive que pesquisar, Fred, o rádio quando surge. E aí, quando surge o rádio, ninguém pagava direito autoral, porque dizia que isso era para divulgar a música. Então, veja que 100 anos depois, muitas emissoras ainda têm essa visão de que não vou pagar direito de autor, quando a matéria-prima do lucro de uma emissora de rádio é a música. Ninguém ouve rádio para ouvir anúncio publicitário, e sim para ouvir música. Então, aqui eu deixo o meu contato também, meu Instagram, meu e-mail, e dizer isso, que eu finalizo dizendo que a arte, portanto, ela está intrinsecamente vinculada, ligada ao direito de autor, e que, com muita naturalidade, você pode inserir isso durante as aulas. É isso, eu agradeço aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Fred. Ô, meu querido, que maravilha de exposição. É muito bom ouvir alguém e ver alguém falar sobre um tema que ama, né? E que você apresenta não só o seu logos, mas também o seu pathos. Por isso, e a gente chega e fica muito entusiasmado, muito entusiasmado. A gente está chegando à hora de encerramento, cumprindo rigorosamente o tempo que nos foi dedicado. Queria, para quem não sabe, TGD é a sigla que nós do direito usamos para nos referirmos à Teoria Geral do Direito. Teoria Geral do Direito, a TGD cuja morte foi discutida ao pé de uma árvore na faculdade pelo grupo de pesquisa de Nelson Cerqueira. E queria, Nicori, não sei se você já trabalhou com essa, se você conhece ou já trabalhou com esse texto de Chico Buarque, que não é muito conhecido, né? Chico fez uma embolada, esse tipo de música nordestina, né, que parece com repente. Eu não sei a diferença de repente para embolada, mas deve ter alguma diferença aí que certamente vocês sabem. Ele fez uma embolada sobre a verdade. E ele chamou de Verdadeira Embolada. O título já traz múltiplos sentidos, né? Múltiplos sentidos. Verdadeira Embolada. E ele há um pedaço dessa embolada em que ele remete ao julgamento de Salomão do Velho Testamento. E ele, descrevendo na embolada o julgamento de Salomão, diz o seguinte: a mentira e a verdade
são as donas da razão. Brigam na maternidade quando chega Salomão. A razão pela metade vai cortar com seu facão. Vendo que a mentira chora e pede piedade, dá-lhe a razão. Dá-lhe a razão. E aí, eu, quando falo sobre prova e verdade, que é um dos assuntos que eu tenho que falar na minha disciplina, e num tempo em que a busca da verdade é um imperativo ético, sobretudo ético, veja como o julgamento bíblico, que virou adjetivo, né? Virou adjetivo, uma pessoa justa, uma pessoa salomônica, uma pessoa salomônica, uma pessoa justa, é um julgamento que, no fim das contas, deu razão a quem estava mentindo, que era a mãe que se dizia que não ser mãe para poder salvar a vida do bebê. E aí ele, percebendo que a mentira chorava e pedia piedade, dava à mentira a razão. E aí ele embola a verdade nessa embolada, que é uma obra absolutamente genial. Com Chico Buarque, de encerramento, em homenagem que a gente faz a esse gênio absoluto da língua portuguesa e do Brasil, né? Que se escrevesse em inglês já tinha ganhado o Nobel da Literatura há alguns anos. Eu encerro o meu presidente Ordep Serra e cumpro a missão que Vossa Excelência me designou. Espero que eu tenha agradado ao nosso presidente e os palestrantes que eu convidei tenham cumprido bem a sua tarefa, e passo a palavra para Sua Excelência. Muito obrigado. Estou muito agradecido, Fred, a excelente mesa que você montou, e a todos os expositores. Foi uma tarde, noite brilhante, não é? Da gravação vai ser muito útil a muita gente, a muitos estudantes, professores, todos aqueles que se interessam por essa temática tão rica, tão bonita. Eu quero agradecer a todos, um por um, e dizer que espero vê-los constantemente na nossa Academia de Letras na Bahia. Estão convidados a aparecer sempre. Fred, meu querido, muito obrigado. Eu não esperava menos de você. Tudo que a gente lhe pede, você faz com um brilho extraordinário. Então, eu encerro com um abraço aos expositores, a todos os expositores, e um abraço ao nosso público também. Muito obrigado, minha gente. A Academia de Letras da Bahia está muito agradecida a todos vocês. Um abraço, pessoal. Até mais. Boa noite a todo mundo.